Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 42. Jill está reunida por chamada de vídeo com os Chaotix, que estão em Sunset City. Tails está na sua oficina em Central City e Sonic está de boa em Winterburg. Vector explica que o Sexteto Mortal vai atacar a cidade que eles estavam atacando durante a pandemia do vírus metálico. E como ele deduziu o padrão de ataque dos inimigos, eles vão esperar ali para fazer uma emboscada. Tails explica o seu plano. Ele fez um Zet Zapper, um aparelho que usa os próprios poderes do Zet contra eles mesmos, deixando-os incapacitados e pronto para serem transportados em uma nave que vai mandá-los de volta ao Lost Rex. Jill fica se perguntando se eles não poderiam tomar controle do foguete, caso eles se livrarem dos Zappers. Porém, o Tails fica confiante, dizendo que fez contramedidas em relação a isso. Então, o Sonic fica tranquilizando a Jill, dizendo que ela pode confiar na tecnologia do Tails. Em seguida, o Sonic, tomando seu cafezinho, fica pensando que ele vai fazer de tudo para proteger as pessoas, já que elas sofreram muito com a loucura que foi o vírus metálico. Enquanto isso, nas ruínas de Emeraldville, o Dr. Starline está planejando entrar no QG da Resistência para poder encontrar a Belly, já que ele é fascinado por toda a tecnologia do Eggman e não ia ser diferente com a Belly. Então, ele bola um plano sutil para entrar na Resistência de maneira sorrateira, para não ser detectado. E como ele viu muita gente entrando pela casinha de jardinagem, ele supõe que tem uma passagem secreta lá, o que realmente tem mesmo. Na principal entrada do quartel-general da Resistência, um caminhão pegando fogo aparece, causando um acidente e anunciando a chegada do Sexteto Mortal. E infelizmente, eles já chegam quebrando tudo e tocando terror. Logo, aparecem os guardas com os Wispons, mas acabam levando uma surra da Zina, que adora imitar a pose do Sonic no Sonic Adventure. Os monstros se preparam para mais soldados, porém, não tem mais. O mestre explica que as pessoas desse planeta não precisam se preparar para a violência. Tirando uma ou outra intromissão do Eggman, os outros cidadãos são pacíficos e vivem em harmonia. Assim sendo, eles vão em direção ao centro de operações. Starline fica espantado em ver que Zavok está vivo e ali. Porém, ele se recupera do choque e percebe que é uma oportunidade perfeita para entrar na base, já que todos estão com medo do Sexteto Mortal. Jill está na central, sendo protegida por Tangle e Whisper. Ela manda o recado que os inimigos lá estão lá, e tanto os Chaotix e Tails estão a caminho. Tails tenta entrar em contato com o Sonic, mas Sonic, ao ver isso, corre o mais rápido possível para socorrer seus amigos. Ele está tão rápido que faz uma explosão sônica por onde passa. Zomon estava tentando encontrar a sala do controle, porém Starline o hipnotiza, mandando ele cair fora de lá, o que dá certo. Enquanto o mecânico ia agradecer por ter sido salvo, Belly o avisa que Starline é do mal. O mecânico está confuso, mas logo protege a Belly, já que o Starline quer pegar a ela à força. Ele explica que a Belly será a chave para realizar os seus planos, sem falar que o Starline é muito fã da tecnologia do Eggman, e por isso ele quer sequestrar a Belly. O mecânico pega uma chave inglesa e tenta derrotar o Starline, mas o doutor é muito ágil e dá um golpe com sua espora venenosa. O vilão fala para Belly que ele deu um golpe e o mecânico já caiu. Se ele der outro, será o fim dele. Ao menos que a Belly decida vir com o Starline de bom grado. E é o que ela acaba fazendo. Em poucos instantes, Sonic já está na Resistência, e por poucos segundos ele passa batido por Belly e Starline. Mesmo sem energia para o elevador funcionar, Starline escapa com a Belly utilizando o Tricore,
Enquanto isso, o Sexteto Mortal está tentando arrombar a porta do centro de comando. Porém, ele só abre um pedacinho e logo são golpeados por ataques velozes. E assim, uma luta frenética entre o Sonic e o Sexteto Mortal vai começar.